Oi, gente de poder, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos falar sobre os 5 sinais de que sim, tá na hora de procurar uma terapia de casal. Sullivan, quando que eu sei, como que eu sei que tá na hora da gente começar a fazer terapia? Não espera ficar desgraça para você procurar ajuda. Veja, relacionamentos, geralmente relacionamento afetivo, sempre tem uma entrave ou outra. Então assim, se você puder, faça sim um acompanhamento, faça sempre uma terapia, busque o autoconhecimento, porque isso vai te auxiliar e te ajudar muito no que diz respeito à convivência, né? A dinâmica do dia a dia com o teu parceiro ou com a tua parceira. Então é muito importante você se cuidar da tua mente, cuidar de se observar. Eu tô escutando, como que eu utilizo as palavras no dia a dia? Eu tendo a ser uma pessoa mais violenta, a acusar, a exigir, ou eu tô recebendo isso da minha parceira, eu tô recebendo isso do meu parceiro, por que será? Então a gente tá na hora da gente olhar para isso. Não posso deixar também de falar sobre os pilares de um relacionamento afetivo, né? Que a gente fala dos pilares, são os 3 pilares de um relacionamento, de um vínculo direto satisfatório. Como assim vínculo direto? Vínculo direto é esse que você tem com o seu parceiro ou com a sua parceira, ou com a pessoa que você convive no dia a dia. Todos os outros vínculos, amigos, sogros, sogra, os parentes, todos, são vínculos difusos, ou seja, eles interferem na tua vida conjugal, na tua intimidade, direto ou indiretamente, muitas vezes, né, a gente nunca sabe, but eles são vínculo difuso. Certo? Então, gente, o que acontece? Os 3 pilares, eu já gravei vídeo aqui falando sobre os pilares de um relacionamento afetivo, né? Os pilares que sustentam um relacionamento afetivo, vínculo direto, e mantém o vínculo direto satisfatório. Mas eu vou repetir aqui pra vocês, caso vocês não tenham visto o vídeo, mas eu super te convido a, depois que a gente conversar aqui um pouquinho, você corre lá, dá uma assistida, porque vale a pena. Mas relembrando aí, o primeiro pilar é o pilar da saúde, que envolve os 3 subpilares. Então, a saúde financeira, a saúde emocional e a saúde física. Então, qualquer uma dessas saúdes abaladas podem vir também, dependendo de como vocês vão aí se articular, pode vir a abalar aí o relacionamento, certo? O segundo pilar é o pilar da funcionalidade, que envolve comunicação, né? E a gente sempre propõe aí a SNV como base, a comunicação não violenta, mas também a gente tem que se atentar ao modus operandi de cada pessoa. Então, tem pessoas que falam de uma determinada forma, o outro fala de outra forma. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem que identificar às vezes nos gêneros, não generalizando, mas que é muito comum de observar, é que o feminino, né, a mulher, ela busca se expressar mais, falar, comunicar, olha, isso tá me incomodando. Às vezes a gente não consegue falar bonitinho assim, mas a nossa vontade, a nossa gama, o nosso impulso é de ir comunicar. Já o homem, né, já o masculino, ele tende a se retrair, ele tende a se fechar. E por que eu tô falando feminino e masculino? Porque existem essas energias, feminino e masculino, yin e yang, né, amplamente estudado. Tem mulheres, por exemplo, que tem uma energia mais yang, tem homens, por exemplo, que tem uma energia mais yin, que gosta de falar, que gosta de se comunicar, já a mulher gosta de se retrair. Então perceba que a gente tá falando de gênero, mas ao mesmo tempo a gente tá falando de uma característica de feminino e masculino que todos nós podemos ter. Mas, em maior número, homens tendem a se retrair, a ficar quietinhos, a estruturar como que eles vão comunicar aquilo, eles vão pra caverna, como diz aí o nosso querido John Gray, certo? Então, dito isso, vamos observar aí como cada um busca se comunicar no dia a dia e fazer acordos, né, para que essa comunicação também não traga nenhum dano para a intimidade, para a interação e para a conexão do casal, tá? E aí, dentro da funcionalidade também entra o subpilar das habilidades sociais, das dinâmicas do dia a dia e das necessidades de cada um. Então, o terceiro subpilar é necessidades. Qual a minha necessidade? Qual a necessidade do meu parceiro? Qual a necessidade da minha parceira? Estamos falando sobre isso. Eu estou olhando para isso, eu estou fazendo de conta que não existe, estou engolindo, aí chega um momento que eu explodo. Percebe? É muito importante ter clareza a respeito disso. E o terceiro pilar, né, é o pilar da afinidade. Por afinidade, a gente já entende que é um pilar que trata da sutileza da relação. Então aí a gente está falando o quê? De intimidade, de sintonia, a gente está falando de valores, da própria afinidade, então do dia a dia ali. Se vocês estão afinados um com o outro, é um instrumento musical, né?
Eu gosto muito dessa analogia. Quando um instrumento ele não está afinado, a gente escuta, né, aquela nota distorcida. E muitas vezes, quando a gente não está afinado com o outro, qualquer coisa que o outro traga, que o outro diga, qualquer coisa que aconteça na interação desse casal, parece que vai ficar desafinado, parece que a coisa não está muito legal. Então prestem atenção nisso, porque esse pilar, ele é o mais sutil dos três, só que é nele que a gente percebe que o relacionamento não está muito legal, porque nós estamos sem afinidade, os nossos valores não estão batendo, a nossa intimidade tá meio esquisita, a gente não tá tendo mais intimidade. Vamos falar disso porque, inclusive, intimidade tá nos 5 sinais, certo? Dito isso, vão para os 5 sinais, mas antes eu quero te fazer o convite de, se você ainda não tá seguindo aqui esse canal, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo se você já viveu alguma coisa assim, se você tá nesse momento do relacionamento, já passou por isso em relacionamentos anteriores, divulga para aquela pessoa que você sabe que vai se nutrir das informações que eu estou trazendo aqui para você. Papel e caneta na mão, porque agora eu vou falar sobre esses 5 sinais. Então, o primeiro sinal, gente, é o diálogo. Não tá rolando diálogo, não tem conversa. Se não tem conversa, claramente não tem escuta, né? Então eu não consigo falar para o outro, eu não consigo escuta do outro, então não tá entroncada, existe uma comunicação entroncada, não tem mais conversa, né? Então quando você não consegue conversar, quando você não consegue dialogar, obviamente não tem escuta, percebe? O outro não me escuta, eu não tenho ali o ouvido, as orelhas da outra pessoa para falar das minhas necessidades, dos meus anseios e vice-versa. Também não me interessa escutar ele, é a mesma coisa de sempre. Veja, esse casal ele tá no óbvio, por isso que eles não se conversam mais, é como se não tivesse mais novidades, né? E claro que isso vai dar em quê? Vai dar em briga, constantes brigas. Segundo sinal. Por que briga, Sullivan? Porque tudo que o outro fala, eu já acredito que é óbvio, e vice-versa. Ele também já acredita que tudo que eu falo é óbvio. Então qualquer coisa que fale, eu vou o quê? Distorcer. Então eu vou ouvir segundo o que eu acredito, segundo a história que eu me conto, e aí a gente vai falar de brigas, de confusão, de distorção, de ideias, de modus operandi, né, de maneira de ver o mundo. Quando a gente fala dessa questão da conversa, né, da ausência de escuta, e quando a gente fala de constantes ataques e brigas, a gente está falando de sinais muito sérios. É realmente o momento de procurar alguém que interceda ali, né? Alguém que empreste as suas orelhas, os seus ouvidos, porque às vezes o que eu tô ouvindo, putz, tá sujo, né? É como se meu ouvido estivesse sujo, eu tô ouvindo, interpretando conforme a música tá seguindo, eu tô no óbvio, né? Eu tenho certeza de coisas e vice-versa, e obviamente que não vai ter mais troca, né? Aí, a partir daí, a gente vem pra queda na admiração mútua, terceiro sinal. Então, se hoje você pensa na tua parceira ou no teu parceiro e fala, não admiro em nada, é uma pessoa que não acrescenta nada na minha vida, é uma pessoa que não tem dinamicidade, é uma pessoa que está estagnada. O que você acredita? Como que você enxerga teu parceiro? Como que você enxerga a tua parceira? Você se diria, assim, um admirador ou uma admiradora da pessoa com quem você está? Se isso tá lá embaixo, ou se você não se vê como admirador e admiradora, anteninhas assim, porque também estamos falando de um sinal perigosíssimo pro fim deste relacionamento, né? Então é a hora de você procurar uma terapia do casal. Aonde foi, em que momento, né, que você deixou de admirar aquela pessoa com a qual você convive, né? Em que momento que isso se perdeu? Vamos entender? Vamos fazer o caminho de volta? Bom, então não tem mais admiração, a admiração não tá acontecendo, eu não gosto, não vejo mais muita graça no meu parceiro ou na minha parceira, eu não sei mais o que eu admiro, eu não sei como que a gente começou esse relacionamento, eu não me lembro, não me recordo disso. Bom, primeira coisa, vamos fazer uma listinha, vamos lembrar ali o que te atraiu nessa pessoa, né? Essa é uma dica que eu já deixo aqui mas é importante você ter um acompanhamento, porque o teu terapeuta, a tua terapeuta vai te ajudar a retomar esse caminho de volta para casa, né? E claro, se eu não tenho admiração, eu não tenho intimidade. Quarto sinal de que tá na hora de uma terapia de casal, pouca intimidade sexual, né? Porque se eu não admiro mais, às vezes o desejo também, né? Eu fico meio, como a gente fala por aí, meio broxada, a libido vai ficando baixa, não tenho mais tanta necessidade de ter ali relação com aquela pessoa, né? Não tenho mais tanto desejo e, obviamente, se a intimidade tá baixa, se tem queda na admiração, se a gente está falando de briga, se a gente está falando disso tudo, eu vou pro quinto sinal, que inclusive é um cavaleiro do Apocalipse, um dos piores cavaleiros do Apocalipse, segundo o John Gottman, um dos maiores estudiosos sobre relacionamento neste mundo de meu Deus, que é a obstrução, ou seja, silêncio. Não se fala mais, não se conversa mais. Foi tanta briga, tanto desgaste, é tanta escuta
escuta distorcida que praticamente ambos desistiram de se comunicar em um determinado momento, né? E aí a gente pode até falar, junto da obstrução, da comunicação passiva-agressiva, que é aquela pessoa que guarda, e na hora de falar, vai falar com 7 pedras na mão, sabe aquela coisa? Ah, mas e aquele dia, em 1830, quando você deixou o prato em cima de não sei da onde? E em 1912, que você simplesmente deixou a toalha molhada em cima da cama. Eu tô falando de coisas leves, mas obviamente vocês podem trazer todas essas situações pro dia a dia de vocês. Porque é justamente isso, é exatamente isso que acontece em uma comunicação passiva-agressiva. Eu guardo tudo e aí numa discussão, qualquer coisinha qualquer, a pessoa vem e joga tudo aquilo naquele mesmo bolo, se confunde tudo, gera uma briga, uma confusão, ou mesmo um silêncio homérico, fala, não vale mais a pena conversar com essa pessoa. Muita gente me pergunta, Sullivan, tem jeito? Mas e aí, tem como então a gente se reconectar? Se tem amor, tem. E quando eu falo amor, gente, eu falo vontade. Lembra disso? Amor volitivo? Eu tenho vontade de estar com essa pessoa, eu tenho vontade de reconstituir os laços com essa pessoa, a minha afinidade com essa pessoa. Se tem essa vontade, né, se tem esse amor volitivo, com certeza a gente tem como fazer esse caminho de volta para casa. Agora, se tem uma desistência do tipo assim, larguei a mão, não quero mais, já estou interessado em outra pessoa, ou mesmo assim, não tenho vontade, aí realmente é o momento de a gente também, por que não, vocês procurarem uma terapia de casal para ver como fazer isso da melhor maneira possível, ainda mais quando tem filhos no meio, né? Então é o momento de conversar, de rearranjar, de refazer essa rota para que ninguém saia ferido, ou minimamente, né, para que essas feridas sejam mínimas, né? 5 sinais de que tá na hora de procurar uma terapia de casal. Então, falamos de não tem mais diálogo, não tem mais conversa, não consegue conversar, porque a escuta tá distorcida, né? Não tem escuta, enfim, a gente não se escuta mais. Segundo sinal, constantes brigas e ataques por conta dessa comunicação extremamente distorcida. Terceiro sinal, queda na admiração mútua, não tem mais praticamente admiração mútua, então as pessoas se esqueceram mesmo, né, do que elas admiram no outro, natural, principalmente falando de dia a dia. Quarto sinal, falta de intimidade, ausência de libido e de desejo. E quinto e último sinal, obstrução, quando aqueles silêncios ficam homéricos, né? Existe uma comunicação, risco de ter uma comunicação, inclusive, passiva-agressiva. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que, né, tenha te ajudado, inclusive, a cair algumas fichas aí. Escreve aqui pra mim se ficou alguma dúvida, que eu vou ter o maior prazer e amor do mundo de te responder o quanto antes. Um beijo pra vocês e até a próxima.